Eu tenho uma pergunta para te fazer que diz respeito aos conflitos, né? Nós percebemos uma tendência por parte de muitos adultos de limpar os conflitos das histórias com o intuito de proteger as crianças. Eu tenho alguns pensamentos sobre isso, mas hoje você é a convidada, gostaria muito de te ouvir falando. Será que isso é proteção de verdade? Né? Ou faz mal, a criança vai ficar traumatizada. Imagina, o peixe engoliu a menina. Será que não é uma imagem muito agressiva? Sim. O que você pensa disso? Do quanto nós encontramos hoje, o tempo inteiro, adultos literais, mas julgando e botando ali no fogo e condenando todo mundo. Sim. Por conta de passagens assim. Então, se vamos contar a história de João e Maria, não podemos jogar mais a bruxa no forno, porque isso... né? Então, isso é proteger as crianças? Olha, eu acho que não. Acho não, eu tenho certeza. Assim, a gente priva da criança, né, essa possibilidade de experimentar, né, num espaço seguro, que é o espaço das histórias, né, lidar com todas as suas questões. Então, isso tudo é preparação para a vida. Isso tudo é dar para a criança recursos internos para que ela possa solucionar suas questões no seu dia a dia. Então, se a linguagem da criança é a linguagem simbólica, a linguagem dos pássaros, né? Se essas histórias falam diretamente com a alma das crianças, né? A gente vai tirar essa possibilidade das crianças? Então, não, de jeito nenhum. Eu trago, inclusive, essas imagens que, para esse olhar literal, né? Elas, muitas vezes, elas são assustadoras, elas são terríveis. Nossa, tem histórias em que, sei lá, arrancou o olho do rapaz, né? Então, arrancou o olho dele. Você vai contar isso para as crianças? Eu conto isso para as crianças, né? Depois vem duas bruxas que pousam numa árvore onde o rapaz sem olhos está ali sentado, e as bruxas, elas vão numa conversa comentar a história que acabou de acontecer do rapaz que perdeu os olhos, que teve que entregar os olhos para os irmãos malvados dele, né? E elas vão trazer a solução, que é esfregar as folhas daquela árvore nos olhos para ganhar olhos novos. Então, eu tô falando sobre um novo olhar, né? Sobre um crescimento que vai acontecer nesse rito de passagem desse rapaz, que na verdade é o nosso, né? É o de todos que estiverem ouvindo aquela história. Então, é muito mais profundo, né, do que essa camada, do que essa porta. Se a gente adentra a porta, né, a gente vai experimentar mesmo essas múltiplas possibilidades, múltiplas dimensões do ser, né? Do ser conto e do nosso próprio ser. Então, claro, sempre com muito amor e bom senso, né? Não é que a gente vai contar histórias para assustar ninguém, né? Mas a gente vai trazer o elemento que amedronta nas histórias, sim, porque o medo faz parte da vida. Mas num contexto de acolhimento tal que as histórias proporcionam. As histórias, exatamente. E a travessia daquela história vai fazer a criança sair mais corajosa. Às vezes isso leva um tempo, né? E aí vai a ciência da paz, né? A paciência daquele educador, daquela educadora, de acompanhar esse processo daquela criança que vai precisar repetir aquela parte muitas e muitas vezes, né? Até que ele possa saltar para uma nova etapa, para uma nova fase do crescimento dele. Eu tinha um pequenininho de 3 anos que chegava um momento da história, ele, eu tô foia dessa história, eu tô foia. E ele saía correndo, literalmente, né? Ele saía do espaço ali da história, mas ele não ficava tão longe a ponto que não pudesse escutar, né? Para ele estava num espaço físico mais seguro, um pouquinho mais afastado ali da roda onde a gente estava. Mas aí, quando o conflito se solucionava na história e vinha o felizes para sempre, aí a importância também, né, desse felizes para sempre, ele voltava e falava, é muito legal essa história, é muito legal. E aí no dia seguinte pedia de novo, até que chegou um dia em que ele falou, eu não quero mais ouvir essa história. Eu engoli o medo e ele saiu pelo meu cocô. Uau! Isso para mim foi uma grande lição.
né? Esse tempo de digestão, né? Exatamente. Olha que isso dá uma história, hein? Dá uma história. Uma grande escritora. Aliás, as falas, essa poética, né, da imaginação infantil, isso faz parte das histórias que eu escrevo. Isso é inspiração. Então, nas histórias, nos recontos que eu escrevo, eles sempre passam pelo filtro das crianças. Então, são sempre histórias que eu já contei e recontei muitas vezes, e eu trago as participações das crianças para dentro desse texto novo, né? E as histórias que eu invento, elas são sempre inspiradas nesses saberes ancestrais, né? Nos motivos temáticos, nos motivos míticos das histórias, dos contos de fadas, e também nas falas das crianças, que são poesia pura, né? Incrível. Isso requer uma sensibilidade por parte do educador, assim como você atua com essa sensibilidade, né? Com esse olhar sensível para não julgar essa criança que saiu para ouvir um pouco mais afastado e permitir ele sentir que esse é um espaço seguro onde ele pode se manifestar desta maneira. Sim. Onde você está, ao mesmo tempo que está narrando as histórias, você está ali fazendo uma escuta ativa de tudo que está acontecendo em volta, de como eles estão reagindo. E essa escuta ativa, enquanto metáfora, é essa escuta que está atenta aos gestos corporais, né? As reações que nem sempre são verbalizadas, mas que sinalizam para a gente como é que eles estão diante daquela experiência que você proporciona uma história. E às vezes a gente percebe, eles são o termômetro, eles dão esse retorno, né, ali ao vivo, em cores pra gente. Então, se eu percebo que tá, assim, passando do ponto, que tem alguma criança ali, ou que tá demais que tá demais para ela, né, um colinho pode ajudar, ou quem tem mais coragem, presta coragem para quem tá com pouca coragem. Segura na mão do amigo. Segura na mão do amigo. Vamos respirar coragem? Vamos respirar coragem. Então, vamos respirar coragem. E aí a gente respira junto coragem, né? Então, muitas maneiras que a gente pode, né? Dentro da história, trazendo tudo que acontece faz parte da narrativa. Pode fazer parte da narrativa, né? Esse eu acho que é o jogo de cintura que a gente vai ganhando com a experiência, com o tempo, e que as crianças vão dando de presente pra gente. Porque elas fazem isso, né? Nas histórias que elas criam e recriam, a partir desse repertório tradicional que elas recebem, elas vão costurando, elas vão misturando, elas vão recriando, né? E elas trazem. Porque é isso, a cultura que é viva, que precisa ser transmitida, mas que ela o tempo inteiro é reinventada. Isso. E isso é mágico. Isso é mágico. Né? Você perpetua, mas você também abre espaços de inovação. Sim. Por parte das crianças. Exatamente.